Boa noite, Mancini. Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. Hoje, uma eliminação, claro que muita frustração. Queria perguntar de você qual que é a sensação que você está sentindo nesse momento, porque o time no segundo tempo produziu bastante, e como blindar agora um jogador que o André Hurtado acaba acontecendo um erro, uma fatalidade, que é um jogo de detalhe, né? O Volpi falou na saída que seria realmente um jogo decidido por detalhes, como o seu trabalho como treinador agora depois de um erro do jogador. Boa noite a todos. O sentimento agora é um sentimento de frustração, né? A gente está chateado, tem que tomar cuidado até para o que fala, porque é óbvio que todos nós estamos bem chateados com tudo aquilo que aconteceu em campo, porque o jogo estava na nossa mão, essa é a verdade. A gente não começa bem, inicia bem a partida, e a hora que toma o gol do Mirassol, a equipe dá uma desajustada e oferece até algumas oportunidades a eles para ampliar o marcador, e a gente consegue, felizmente, empatar o jogo no final do primeiro tempo. Aí volta para o segundo tempo melhor, joga melhor no segundo tempo, uma equipe mais perto daquela que nós estamos acostumados a ver, mas comete erros, né? E esses erros acabaram nos custando caro. A gente não pode, e eu jamais analisaria o erro individual, porque nós também tivemos erros lá na frente. Nós poderíamos ter feito 2-1 2 ou 3 vezes, com 2 ou 3 lances bem articulados, que chegamos bem. A rigor, o Mirassol deu um chute no gol no segundo tempo, acabou fazendo o gol. Num lance onde tiveram vários errinhos, que culminou na bola sobrando para o Edson Carioca, ele acabou fazendo o gol. A gente, logicamente, lamenta, está chateado, está triste, mas a gente tem que encarar o futebol. O futebol é isso, né? Por mais difícil que seja, a gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente, sabendo que nós estivemos dentro da partida, com a partida na mão, com o jogo na mão, e não fomos competentes o suficiente para matar a partida e acabamos tomando um gol, fruto de um lance esquisito, que a bola acabou sobrando para o Edson Carioca, ele acabou fazendo o gol. Mancini, boa noite. Diego Pérez, 102 FM. Na sua opinião, Mancini, o que falta para o Red Bull Bragantino dar um passo a mais em competições mata-mata? Há um tabu de que o Bragantino nunca passou em competições mata-mata desde 2019 para times da Série A de Campeonato Brasileiro. E em outras oportunidades aconteceu o que você mencionou, do time ter a vantagem na mão ali, ter o jogo na mão e não converter em gols ou não fazer valer o favoritismo. Na sua opinião, é claro que você não faz parte do projeto desde o começo, mas o que você acha que falta para esse Red Bull Bragantino? Eu não faço parte desde o começo, mas eu estou incomodado de ter sido eliminado hoje e ter sido eliminado no Campeonato Paulista pelo São Paulo, aquele jogo em Bragança. São 2 eliminações e que, logicamente, eu não esperava que acontecesse. E a gente, num momento como esse, assim, fica até difícil de falar alguma coisa, porque a gente está alterado. Eu estou pensando muito naquilo que eu vou falar aqui agora, mas o futebol não é só parte tática, ele não é só parte técnica, ele tem um envolvimento, uma atmosfera emocional muito grande, e a gente está tentando, desde aquela eliminação de São Paulo, eu vou falar do que eu vivi aqui no clube, desde aquela eliminação de São Paulo e para hoje, a gente precisa analisar, sim, o quão emocionalmente a nossa equipe sofre na hora que tem que decidir as partidas. Porque em outros campeonatos a gente não tem visto isso, em outros momentos no campeonato a gente não tem visto. E quando você tem que decidir, que é um momento único no futebol, você tem que ter atletas e time e elenco capaz de suportar uma pressão que esse tipo de jogo te impõe. Esse jogo impõe. Se a gente for analisar também o jogo diante do São Paulo, que nós fomos eliminados, nós tivemos a bola para sair na frente e a gente falhou. Hoje nós tivemos os lances para fazer o 2-1 e a nossa equipe falhou também. Enfim, isso assim como eu falei
na minha resposta anterior, faz parte do futebol, mas a gente tem que detectar o que está acontecendo realmente para que a gente possa encontrar uma solução. O que eu vi nas duas partidas foram lances idênticos. Foram lances idênticos, dois jogos que tiveram basicamente os mesmos erros, os mesmos tipos de erros, e isso, de uma forma ou de outra, a gente tem que tentar mudar. Que o próximo seja diferente. Eu espero, sinceramente, que na Sul-Americana deste ano a gente vá para o mata-mata e aí, logicamente, a cobrança vai ter que ser diferente junto aos atletas, junto ao grupo, para que a gente possa passar e mudar esse panorama. Mancini, muitos dos torcedores do Bragantino enxergam o Mirassol como um time parelho ao Bragantino, né, que está em ascensão, disputando Libertadores, e hoje não jogou com os ditos titulares. Mas você já falou várias vezes que isso é uma coisa mais no imaginário do torcedor e não deixou de ser competitivo o Mirassol por causa disso. Mas eu queria falar do seu time. Você teve a ausência do Nacho Souza, né, que teve um quadro viral, a ausência do Matheus Fernandes, que vinha sendo titular, e hoje você optou pelo Eric Ramírez no meio campo, jogando como um segundo volante, né? Na Bolívia ele foi titular e jogou como um 5. Queria que você falasse dessa escolha dele, do Eric Ramírez, que acabou fazendo a partida de hoje entre os 11. Nós sabíamos que o Mirassol iria nos impor uma certa resistência física, né? E a escolha do Ramírez é exatamente em cima disso. É um atleta que está mais acostumado, eu tinha opção também do Gustavo ou do Rodrigo, e aí a equipe ficaria extremamente ofensiva, com pouca pegada no meio campo. Eu achei, inclusive, que dos 20 minutos até o intervalo, a nossa equipe teve um espaço muito grande no setor de meio campo, com o Eric Ramírez e o Gabriel, e se eu tivesse de repente escolhido por outro jogador, talvez a gente tivesse uma força ofensiva maior, mas uma dificuldade de marcação, porque o Mirassol ele te impõe um jogo extremamente competitivo, de duelo em todos os setores do campo, e a rigor, desde que eu cheguei aqui no Bragantino, todos os jogos diante do Mirassol foram jogos difíceis, ganho ou perdido nos detalhes, né? Então eu sabia que o jogo de hoje, até por ser eliminatório, também seria dessa forma. Então, por isso a escolha dele. Infelizmente, a gente perdeu o Sousa e perdeu o Matheus, que também vinham jogando. O Eric ia para o terceiro jogo seguido, e um atleta que não vinha jogando com tantos jogos em sequência, que certamente... E por isso foi substituído, porque sentiu um pouquinho já no início do segundo tempo. Enfim, são escolhas. A gente tenta, logicamente, formar um time sempre muito competitivo, e a escolha desses 11 jogadores hoje foram exatamente pensando nisso, mas infelizmente a gente amarga aí uma eliminação. Assim, tanto no jogo contra o River Plate em Bragança, quanto hoje, pelo menos no meu entendimento, o Herrera foi um dos jogadores que demonstrava em campo entender o grau de importância de se doar o tempo todo, né, nesses jogos. Ele tem isso por DNA, por ser argentino, mas hoje ele foi sacado, né, de campo no segundo tempo. Você fez a substituição, gostaria que você explicasse o porquê que você acabou tirando o Herrera, e nessa mesma linha o porquê o Marcelinho não é um dos jogadores que acaba entrando nesse tipo de jogo, já que ele tem um contra um como um forte. Eu cheguei a pensar na entrada do Marcelinho, sim. A gente, como o jogo estava se caminhando para o final, eu optei em deixar o Barbosa naquele lado exatamente para que a gente pudesse aumentar a estatura, porque eu deduzi que a hora que saiu o segundo tempo do Mirassol, o Mirassol fosse baixar as suas linhas, ele colocou mais um zagueiro alto. O Barbosa é um jogador alto. E paralelo a isso, eu achei também que ele teve uma queda de rendimento no segundo tempo físico, então por isso a substituição. Mancini, você comentou muito da sua eliminação também no Campeonato Paulista contra o São Paulo, que foi de certa forma parecido, com o time se impondo e tudo mais, mas logo na sequência no Campeonato Brasileiro você conseguiu algumas vitórias. Como que você pode usar também essa eliminação com combustível já para o jogo contra o Vitória e pensando, como você falou, Sul-Americana, que é a última Copa que resta aí no calendário?
Nós hoje fomos eliminados, a gente lamenta muito, mas houve, do jogo de São Paulo para cá, uma mobilização muito grande em cima desta partida, porque nós sabíamos sobre as eliminações antigas, né? E eu vi um time que brigou, que lutou, que errou e por isso perdeu a partida, que errou tanto na parte ofensiva, não marcando os gols que poderia, assim como errou na parte defensiva nos 2 gols do Mirassol. Mas é um elenco que briga, que luta, que tem o seu valor, que eu tenho visto diariamente a entrega de todos eles, então por isso a gente tem que seguir acreditando, são jogos difíceis mesmo. O Mirassol é um time que mesmo hoje não iniciando a partida com o seu 11 titular, é uma equipe que tinha vários atletas que já jogaram no time titular e jogar aqui é sempre muito difícil porque há uma pressão, é um time que está acostumado com jogos tensos, né? Em todas as suas competições. Ele tem jogos que são finais de campeonato, é assim no Campeonato Paulista, é assim na Copa do Brasil, é assim no Campeonato Brasileiro, então eles estão acostumados a esse tipo de jogo e muitas vezes quando a gente enfrenta outros adversários, a gente encontra adversários que estão um pouco mais organizados taticamente, um pouco mais técnicos, então é sempre um jogo de muita briga com eles. Eu, sinceramente, lamento muito a derrota de hoje, mas que sirva para a gente aí de alerta para que no Campeonato Brasileiro e na própria Sul-Americana, que nós temos chances reais de passar para a segunda fase, a gente volte a encontrar aí jogos eliminatórios para tirar isso do nosso caminho. Mancini, quais são as correções que você julgam necessárias, né, visando uma partida tão difícil quanto é jogar na Argentina diante de um River Plate em um período curto de tempo? E é claro que um jogo não passa por uma avaliação individual, mas na segunda decisão do Bragantino, o Hurtado, que naquela oportunidade errou um passe, e na sequência o Alex acabou sendo expulso. Hoje também ele erra um passe, erra um corte, na verdade, e sai o gol do Edson Carioca. Como é a conversa com o jogador quando acontece esse tipo de situação pela segunda decisão consecutiva? Olha, a conversa é sempre dura, né? A gente não amacia de maneira alguma para os atletas, até porque nós sabemos que esse tipo de coisa pode levar o atleta exatamente a acomodar e a gente não quer isso. Então nós temos uma rotina diária de vídeos mostrando, cobrando dos atletas performance em campo. Eles têm que entregar performance. Até porque nossa vida é essa, nossa profissão é assim. Você tem que mostrar performance, então eles são cobrados. Sobre o jogo diante do River, que vai ser na Argentina, no nosso estádio a gente fez um belo jogo, né? Nós tivemos a oportunidade de sair na frente, aí tivemos em seguida o pênalti perdido e a expulsão, e acabou decretando aí uma mudança no cenário da partida. Eu espero um jogo duríssimo lá, mas eu acho que pelas nossas atuações aí na Sul-Americana e no Brasileiro, vai ser jogo duro também para o River. Eu espero isso, até porque nós temos que somar pontos nessa partida para tentar liquidar a fatura naquela última oportunidade, no último jogo que é dentro de casa, diante do Carabobo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, obrigado.